Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre esteja conosco. E nossos recados hoje são bem simples também, só lembrando dos cursos que já estão reativados, né? Então temos na quarta-feira à tarde, né, o curso presencial, dirigido pela Helene Everett. Temos também a quarta-feira à noite, conduzido pelo Mauro. E temos na segunda-feira à noite, virtual, para aqueles que estão no primeiro ano, que não tem necessidade da parte prática ainda. Não é? Então, ainda estamos iniciando o ano. Divulguem, se tiver algum conhecido, indiquem. Okay? É muito importante. Ainda que o indivíduo ache que não vai ser médico, mas o que aprende-se da doutrina, do Evangelho, faz muita diferença na vida de cada um. Então, também quero cumprimentar. Está gravando? Pode falar, André. Quero cumprimentar os que nos ouvem à distância, pela internet, que todos, unidos conosco em nome de Jesus, possamos estar aproveitando ao máximo a mensagem, o aprendizado desta noite. E vamos então para a nossa prece, nos preparando para ouvir o Evangelho, as considerações trazidas com muito carinho para nós. Elevemos nosso pensamento, nossos corações e nos debrucemos aos pés de Jesus, agradecendo por este momento, agradecendo pela luz do seu Evangelho, pela luz do seu amor para conosco. Também nos emanando e agradecendo a equipe espiritual desta casa, o mentor João de Deus, todos os trabalhadores. E juntos, emanados em nome de Jesus, vamos abrir nosso coração para a luz do Evangelho, podermos captar nesta noite e ajudar a nortear nossa caminhada no rumo seguro da nossa felicidade futura. Pedimos que inspirem a nossa querida palestrante da noite, Dona Tatiana, e a todos nós, para que possamos aproveitar ao máximo cada ensinamento, cada palavra. Estejam conosco, benfeitores, aqui e os que estão à distância. Graças a Deus. E, então, eu apresento aqueles que ainda não conhecem. A Dona Tatiana já esteve aqui, já está fazendo parte da casa, né? Ela participa no Centro Espírita Bezerra de Menezes, fica a Dona Terezinha, Miguel Sardeno, e nos vem presentear, então, sua palavra da noite. Obrigada. Então, somos muito gratos. Obrigada a vocês pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui e poder bater um papo com vocês. Né? Opa. Tá indo? Estão ouvindo? Tá. Eu vou tirar a máscara que fica mais fácil de compreender às vezes o que vamos falar. Né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder da fé. E eu vou começar contando uma historinha que eu acho sensacional para a gente falar sobre o que é fé especificamente. Né? Em um ano de muitas tempestades, talvez bem semelhante ao que nós estamos vivendo nesse momento, o nível do rio de uma pequena cidade subiu tanto que a água chegou a cobrir diversas casas. Nesse cenário, os bombeiros iam de lancha tirando pessoas das casas alagadas. Um rapaz estava em cima do telhado de uma das casas, observando a água subir cada vez mais. Ao ver a situação em que ele se encontrava, os bombeiros se aproximaram com a lancha e pediram-lhe que saltasse. Venha, rapaz, entre na lancha. A sua casa em breve vai ser levada pela correnteza. Venha logo. E o rapaz, que estava ajoelhado, orando, disse: Não, eu não vou. O Senhor vai me salvar. Estou orando para isso. Como havia muitas pessoas em perigo, os bombeiros foram resgatar outras vítimas. Então, um helicóptero, também do Corpo de Bombeiros, avistou
o mesmo rapaz orando em cima do telhado. Vendo que ele corria perigo, a equipe de resgate jogou a escada para que ele subisse e se livrasse do perigo. Mas, mais uma vez, o rapaz gritou: não, eu não vou. O Senhor já vai me salvar. Diante dessa resposta, esses bombeiros também foram resgatar outras vítimas, já que o rapaz continuava resistindo à ajuda. De repente, a enxurrada levou a casa e junto o rapaz que se encontrava no telhado, e ele morreu. No céu, vendo que estava morto, o rapaz pediu para falar com Deus. Levado à presença do Senhor, o rapaz perguntou-lhe irritado: Senhor, me disseste que se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia mover uma montanha. Minha fé era muito maior do que o Senhor, muito maior do que isso. E me deixaste morrer, mentistes para mim, Senhor. E Deus lhe respondeu: meu filho, eu é que estou aborrecido com você. Como é que pode? Eu fiz a minha parte. Mandei uma lancha, mandei até um helicóptero. Mas você não fez a sua parte. Deveria ter aceitado a ajuda de um dos dois. Afinal, você queria o quê? Que eu tivesse descido lá pessoalmente para te salvar? Na verdade, é só para a gente ilustrar a questão da fé cega e da fé raciocinada que nós vamos abordar hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uma boa parte da população confunde crença com fé, né? Fica esperando que um milagre vai acontecer, mas eu não me movo. Eu fico esperando que o milagre caia do céu, né? Eu creio que Deus vai me salvar, eu creio que Deus vai me arrumar um emprego, eu creio que o meu ente querido que está lá doente vai se salvar, mas eu não faço nada, eu não movo nada, né? Eu fico esperando que um milagre aconteça na minha vida, como nós vemos os grandes milagres na Bíblia, nos Evangelhos. Não que eles não aconteçam, eles acontecem também. Mas o mais normal é que a nossa fé ela ocorra de acordo com a nossa ação. Que nós recebamos o milagre a partir da minha ação, do meu ato. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Não pode adormecer. É a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Uma fé ativa é uma fé que se move, é uma fé que tem ação, que não fica esperando, não, eu quero arrumar um emprego. Bom, eu quero arrumar um emprego, então eu vou ficar esperando que o meu telefone vai tocar, porque Deus vai arrumar um emprego para mim. Se eu não mandar currículo para as empresas, se eu não fizer a minha parte, vou ficar esperando por séculos e séculos aquele emprego e esse milagre não vai acontecer. De vez em quando acontece, tá? De vez em quando a gente escuta uma história, né? Que o emprego caiu na casa da pessoa sem nem a pessoa estar esperando. Mas são raros acontecimentos dessa forma. Na maioria das vezes é a nossa ação que vai promover aquela mudança. A fé cega, ela faz com que o homem acredite que mesmo de braços cruzados, o que ele espera de Deus vai acontecer. Quer dizer, ele espera que Deus chegue lá na enchente e que estenda uma mão para você e que te tire daquela enchente. Poxa, Deus mandou uma lancha, mandou um helicóptero, né? E eu não aproveitei aquilo que estava à minha volta. Porque às vezes o milagre vem pela mão daqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso lado, que cruzam o nosso caminho. Deus usa as pessoas, usa os caminhos, usa as palavras para poder nos ajudar. E se nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente não percebe esse milagre acontecendo na nossa vida. E ele acontece todo dia, não é? A cada minuto da nossa vida, se a gente estiver prestando atenção, a gente vê que esses pequenos milagres acontecem o tempo todo. Porque em nenhum momento a gente está desamparado. Em nenhum momento da nossa vida. O texto do desse evangelho de hoje, ele fala da passagem em que Jesus diz aos seus discípulos que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas.
É lógico que essa colocação de Jesus, ela era uma colocação alegórica. Ninguém vai pegar uma montanha e passar daqui para lá. Não é bem isso. E os Espíritos esclarecem, então, no Evangelho o seguinte: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Então, as montanhas são justamente esses empecilhos, essas dificuldades que acontecem no nosso dia a dia. Claro que, como nós vivemos num mundo de provas e expiação, por enquanto, estamos passando aí para o planeta de regeneração, nós vivemos muito mais dores, muito mais sofrimentos, muito mais dificuldades, né? Do que a maioria das situações. Então, o planeta é um planeta de provas. Então, todo mundo passa por dificuldades, passa por dores, passa por problemas. E esses problemas fazem parte desse processo evolutivo. Quando nós confiamos em nós mesmos, o que a gente consegue? A gente consegue força para enfrentar essa tempestade. O que acontece? Nós temos fé em nós mesmos. E nós, então, temos força para enfrentar todos esses problemas que passam pela nossa existência. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé em Deus, essa resistência, essa força, ela duplica. Nós temos muito mais condições de enfrentar a dor, de enfrentar o sofrimento, de enfrentar essas montanhas que aparecem no nosso caminho, porque nós confiamos que o que está nos acontecendo, ele está sendo guiado por Deus, que nós não estamos sozinhos. Nós confiamos, nós temos fé. A gente não acredita, a gente sabe, a gente tem fé que Deus está ao nosso lado. O Evangelho nos fala ainda da fé robusta e da fé vacilante. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa aqui. Quando eu fui convidada para vir aqui para conversar com vocês, me falaram, não, você pode escolher o tema livremente. E aí eu fui olhar os temas todos, eu tenho já alguns temas preparados, né? E a hora que eu cheguei na força da fé, eu falei, eu acho que eu estou precisando, porque a minha fé anda vacilante. Apesar de eu estar aqui falando, conversando, eu tenho tido assim muitas dificuldades no sentido de força da fé. A minha fé, ela não estava uma fé robusta, ela estava uma fé vacilante, né? Meu pai, só para que vocês entendam por que ela estava vacilante, meu pai sofreu um acidente, quebrou a cervical entre a C4 e a C5, ele está com quadro de tetraplegia daqui para baixo, ele não tem movimento nenhum, e ele está no hospital já há 6 meses. Desses 6 meses ele ficou umas 3 semanas no quarto e o resto do período todo na UTI. Nesse tempo ele teve paradas cardíacas, fez várias cirurgias, teve que colocar marca-passo, e assim, várias vezes ele está assim, à beira da morte, com uma infecção gravíssima, e aí ele se recupera, e ele vai, e nesses momentos em que ele fica, nesses momentos assim, mais difíceis, né, que você fala, aí você fica olhando aquele sofrimento dele, porque meu pai, não é porque meu pai, mas ele foi uma pessoa muito boa, uma pessoa, a gente não sabe o histórico dele anterior, e eu tenho certeza que o que ele está vivenciando é necessário para a evolução dele e para a nossa evolução. Mas ao mesmo tempo você fica se questionando caramba, será que ele tinha que ter feito um pouquinho mais? Será que ele tinha que ter ajudado um pouquinho mais? Né? E aí você fica com a fé, será que ele vai superar, que ele vai conseguir passar? Será que ele vai... E às vezes acontecem algumas coisas. Ontem, por acaso eu estava com ele, e aí eu falo que são acontecimentos para fortalecer e tornar a minha fé mais robusta, e eu cheguei para visitá-lo. A hora que eu cheguei, ele estava com a saturação muito baixa, mas muito baixa demais, estava 30 a saturação dele. A hora que eu cheguei perto, ele estava engasgando. Se eu não tivesse chegado naquele momento, meu pai tinha morrido naquele momento. Então, e aí assim, ontem teve mudança do horário de visita, foi o primeiro dia da visita naquele horário,
E eu cheguei exatamente no horário que eu tinha que entrar, que às vezes eu atraso, porque eu trabalho e aí você pega trânsito, Não, eu cheguei no horário, eu entrei, e se eu não tivesse chegado, se eu tivesse demorado mais 5 minutos, talvez o meu pai teria morrido naquele momento. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso é só para te mostrar que você está amparado o tempo todo. E tanto está amparado que a espiritualidade, os amigos espirituais e Deus, então colocam as situações para te mostrar que se ele está aqui ainda, é porque ele precisa estar aqui, ele precisa estar passando por isso. Deus faz tudo da melhor forma. Então, estava uma fé vacilante. Perguntem para mim como está a minha fé hoje. Ela está forte, robusta, com uma certeza enorme de que em nenhum momento a gente está desamparado. Nunca, em nenhum momento. E nos momentos de dificuldade, ele leva a lancha lá, ele leva o helicóptero lá. E às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não percebe. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que esses momentos acontecem a todo instante na nossa vida e que a gente tem condições de realmente fortalecer. O que o Evangelho diz sobre a fé robusta e a fé vacilante é o seguinte: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. A gente vai enfrentando as pequenas dificuldades e as grandes, porque a gente está fortalecido. A fé vacilante resulta na incerteza, na hesitação de que se aproveitam os adversários. Essa fé não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que possa vencer. Então, a gente acaba não procurando o caminho, a gente acaba achando que a gente não consegue vencer aquele obstáculo, que nós não vamos conseguir vencer aquela fase. Se pegarmos, por exemplo, e isso está sendo comprovado cientificamente, vocês já devem ter acompanhado algumas reportagens sobre isso. Uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Eles têm feito várias pesquisas com referência a isso. E a pessoa que tem fé se recupera mais rapidamente das doenças, ela se refaz com mais facilidade e enfrenta tudo com mais facilidade. A que não tem fé, ela tem mais dificuldade de se restabelecer, porque ela não acredita. Quando eu não acredito em alguma coisa, quando eu não acredito em mim, quando eu não acredito que eu serei curado, o que vai acontecer? Eu me entrego para a doença, né? Eu me entrego para o problema. Eu não procuro achar soluções. Não, eu me entrego. Eu acredito que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que Deus não vai me ajudar, que eu estou sozinha, que eu estou desamparada, que eu não tenho apoio. E, ao contrário, a gente está o tempo todo amparado. O Evangelho diz que entende-se como fé a confiança que se tem na realização das coisas, de uma coisa, e é a certeza de atingir determinado fim. Então, é a certeza, a confiança interior que eu tenho de que vou alcançar aquele objetivo. No livro O Segredo, da australiana Rhonda Byrne, nós encontramos belíssimos exemplos da força da fé. E de pessoas que relatam fatos que fizeram com que elas movessem verdadeiras montanhas, né, pela força da fé. O caso bem impressionante foi de um rapaz que, após cair de um avião do tipo ultraleve, ter todos os ossos do seu corpo fraturado e mais de 70% dos seus órgãos seriamente comprometidos. Você imagina como ficou essa pessoa? Ele iniciou o processo lento de mudança de pensamento. Ele conta que durante os meses em que esteve hospitalizado, ele ouvia tudo o que estava acontecendo à volta dele, que passava ao redor dele, né? E por diversas vezes ele escutou os médicos comentando que ele iria morrer. Mas ele não acreditou nisso. Ele, munido da fé e da coragem, dia após dia, ele buscou sintonizar-se com o alto e procurou enxergar-se recuperado. E após vários meses saiu do hospital andando com as próprias pernas. Então, a força dele, a certeza de que ele iria se recuperar, fez com que ele enfrentasse, né, movesse essa montanha. Provavelmente, ele não teria se curado se tivesse ouvido o que os médicos disseram e tivesse interiorizado isso. Não, eu não vou resistir. Eu vou morrer, eu não vou conseguir superar. Se entrega e aí nem faz fisioterapia, não faz os tratamentos, não tem vontade de fazer. Por quê? Porque acredita que não vai conseguir.
Então, talvez essa confiança seja a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida para enfrentar todos esses problemas. Porque se eu confiar, eu mudo o meu padrão vibratório e eu mudo as energias que eu vou captar desse universo. E muda, então, a forma como eu vou enfrentar esse problema e trazer soluções. Muita gente, às vezes, mina essa nossa fé, né? Tem pessoas que vêm ao nosso lado e que ela fala assim, isso não vai dar certo. Ele não vai conseguir. Imagina, não vai passar, né? Ixi, agora ele não aguenta. Se a gente ficar escutando essas conversas, a gente realmente vai se entregar para a doença, né? Ou para o problema, ou para o que está envolvendo a gente. Tem uma outra historinha da formiguinha surda, que eu não sei se vocês já ouviram. Certa vez havia um grupo de formiguinhas cujo alvo era alcançar um pote de mel que estava no ponto mais alto do armário da cozinha. O caminho a percorrer era muito difícil, cheia de curvas árduas e dificuldades mil. Todas elas colocavam muitas objeções sobre o porquê jamais atingiriam o pote de mel. Centenas de formigas até tentaram, mas nunca conseguiram. Nisso apareceu mais uma formiguinha disposta a alcançar o pote de mel. As demais formigas ficaram oriçadas com a audácia daquela formiguinha e começaram a dar conselhos. Olha, é muito perigoso. A outra disse, é praticamente impossível. E a outra falou, não acredito que vai conseguir. Outras já tentaram e não conseguiram. Então a formiguinha começou a escalada e em cada ponto difícil de obstáculos que aparecia, as formiguinhas que ficaram lá embaixo gritavam, cuidado, é perigoso, melhor você desistir, melhor você voltar. Mas, ainda assim, a formiguinha seguia em frente e firme, sem olhar para trás e sem se importar com o que as outras formiguinhas diziam lá embaixo. Até que finalmente ela chegou ao tão desejado pote de mel. Todos então ficaram surpresos como ela havia conseguido. Na verdade, ela era surda. E o que as outras formiguinhas estavam falando, ela não estava ouvindo. Então, quando as pessoas tentam minar a nossa fé, a gente tem que se fazer de surda, né? Não ouvir o que as pessoas estão falando, não ouvir o que a nossa volta as pessoas estão comentando. O Evangelho ainda continua dizendo o seguinte, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, ela não precisa fazer estardalhaço, nem fazer assim, grandes orações, gritando, orando. Não! A fé ela pode ser calma, tranquila, né? Eu tenho fé que Deus está à minha volta e que nós não estamos sozinhos e a gente vai tocando o caminho da gente dentro dessa confiança. Rita Folker fez um comparativo entre a fé e crença, que é bem interessante a gente observar, é bem clara, né? Quando se sabe que Deus existe, pode-se realmente confiar-lhe poder sobre as nossas vidas. Quando se crê, este poder é apenas presumido e nunca nos entregamos totalmente a ele. Quando se sabe da imortalidade, a morte muda de significado. Quando se crê apenas no futuro, permanece uma incógnita. Será que existe mais alguma coisa além daqui? Quando nós temos certeza que existe, a gente vive com tranquilidade, se sabe que tem uma outra vida. Quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano cresce e nos conduz a decisões diferentes, com consciência dos compromissos assumidos. Quando se crê, as razões se enfraquecem. Só uma profunda compreensão, aliada a um forte sentimento, é capaz de modificar padrões, estruturas de comportamento e levar à revisão de nossas posições da vida. Só a fé tem esse poder. Então, quando eu sei, não é quando eu acredito, não é quando eu creio, não, quando eu sei
E como é que a gente adquire esse eu sei? Pelo conhecimento, pelo estudo, pelo aprendizado, né? Estudar a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo o que acontece à nossa volta, o porquê das coisas, por que aquela situação está acontecendo, o que acontece quando eu sei? Quando eu sei, eu tenho certeza de que o caminho vai ser sempre para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, que mesmo que seja difícil nesse momento, a gente não está sozinho. Essas dificuldades fazem parte desse nosso processo evolutivo. E aí, então, eu sei que existe mais além dessa dor. Eu sei que tudo passa, eu sei que esse momento é passageiro e que vai chegar um momento mais à frente que tudo isso vai passar, porque eu vou ter aprendido o que eu precisava aprender, eu vou ter compreendido. Então, eu sei que o caminho é muito mais longo, né? Eu tenho certeza da eternidade, da reencarnação, e quando eu sei de tudo isso, eu me sinto forte para enfrentar essas pequenas coisas que acontecem à nossa volta. O Evangelho ainda nos diz o seguinte: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Então, quando a gente fortalece a nossa fé, quando a gente fica com essa fé robusta, né, a gente compreende que tudo que está acontecendo tem um motivo, tem um porquê, tem uma razão, mas que em nenhum momento a gente está sozinha, né? Em nenhum momento. A gente está sendo dirigido por Deus, em todos, a gente é guiado por Deus em todos os momentos da nossa vida. Nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja consciente disso. E a gente sabe disso. E quando a gente sabe disso, a gente tem certeza que essas vivências são necessárias e que pela fé a gente pode superar ela com certeza. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, pelo poder da nossa fé, nós podemos curar. Nós vivemos num mundo de energia. Tudo à nossa volta é energia. E quando nós estamos no mundo de energia, nós podemos mudar a energia à nossa volta a partir da força do nosso pensamento. E se eu tenho fé, eu me conecto ao Pai naquele momento, eu me conecto à espiritualidade amiga e eu consigo levar essas boas energias aonde houver necessidade. Por isso que as curas acontecem, né? Porque houve um movimento das energias do universo baseada na nossa fé. Dentro do Espiritismo, como conhecemos e compreendemos racionalmente o mundo à nossa volta, quais são as forças que regem o nosso universo e o que vai acontecer após a nossa morte, o que é a lei de causa e efeito, acabamos por fortalecer a nossa fé, baseado nesse conhecimento. Então, à medida que conhecemos, nós sabemos, e quando nós sabemos, a nossa fé com certeza se fortalece. Para encerrar, de Emmanuel, no livro Consolador, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão e tocados pela luz do sentimento. A gente não pode se esquecer que Deus não é uma personalidade, não é uma pessoa que está aqui ao nosso lado, um velhinho de cabelos brancos, barbas compridas. Não, Deus é esse universo que está à nossa volta. Nós estamos envoltos, nós estamos dentro desse universo. Então é como se nós fizéssemos parte da força divina. É como se nós fôssemos um pedacinho de Deus. Então, a partir do momento em que eu movimento a minha fé,
Eu movimento todas as energias desse mundo que eu faço parte. A minha ação vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida para o bem ou para o mal, porque nós estamos dentro desse universo, nós fazemos parte de Deus. Deus é tudo que está à nossa volta, onipresente, onisciente, Ele está ao redor de cada um de nós. E se a gente conseguir acessar esse eu sei, a nossa fé fica robusta, a gente consegue enfrentar todos esses problemas à nossa volta. Vamos finalizar então? Obrigada a todos vocês. Boa noite. Sai, esquece. Tá com... E ainda aprende o negócio, não? Vamos unidos agradecer por este momento, por este aprendizado, pelas reflexões que nos trazem a luz maior que vem de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior. E levemos a sério, acompanhado pelos nossos mentores, para que coloquemos essa certeza em nossas vidas, para atravessar as pontes da dificuldade, as montanhas dos problemas. E aproveitemos as energias aqui circuladas, as vibrações de amor, as preces, para pedir a Jesus, pedir aos benfeitores, que leve essas nossas energias, um pouquinho do nosso amor, onde houver maior necessidade, onde houver desesperos, aflições, dúvida, revolta, que esses irmãos possam receber essa dádiva que enviamos humildemente, mas confiantes em Jesus e nos seus cearenses. Também queremos pedir pelos irmãos da Ucrânia, irmãos que estão sendo tão massacrados. Sabemos que Deus está no comando, mas enviemos nosso amor, nossa solidariedade, nosso desejo de que eles possam ser assistidos, pelo menos nas agruras mais profundas de paz. Também vibremos pelo nosso irmão Cristo, porque sabemos ainda dos caminhos difíceis que deverá trilhar. Abençoai, Senhor, e estamos todos no mesmo barco e aprendizado para chegarmos mais perto de vós. E pedimos agora por esta casa bendita que nos acolhe, por todos os ceareiros encarnados e desencarnados. Pedimos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, nossos familiares. Benfeitores amigos, Mestre Jesus, despeçam na vossa paz. Que assim seja.